Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para nossa sétima aula, né, do curso de leilão. Hoje com microfone novo, até que enfim, vamos ver se fica bom. Essa aula aqui, como eu falei, a gente vai começar a falar sobre os casos especiais que acontecem. A gente já falou sobre procedimento de leilão e agora a gente vai entrar no caso, mais de um proprietário, leilão de direitos, etc. Então a gente vai conversar sobre algumas especificidades em alguns tipos de leilão. Então, a gente vai começar aqui. A gente vai falar hoje, o tema vai ser quando houver coproprietário no imóvel, um ou mais, tá? Então o que a gente está falando aqui? De quando você for olhar de quem é esse imóvel que está indo para leilão, se você tem só um proprietário, beleza, não tem muita dúvida. E quando você tem mais de um, o que acontece? Você tem dois, tem três, tem quatro, às vezes tem imóvel de herança que tem 10 irmãos, né? Então a gente pode ter essa copropriedade. O que acontece? Bem, vou tirar aqui primeiro para explicar. Até o Código de Processo Civil de 2015, que começou a ter vigência em 2016, você poderia levar parte do imóvel a leilão. Então, vamos fazer um exemplo clássico. Tem marido e mulher. Primeiro de tudo, antes disso, se todos os coproprietários forem executados, não tem particularidade nenhuma. Só vê se intimou todo mundo e tudo bem. Vai ser um leilão totalmente normal. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Marido e mulher, só o marido está respondendo a uma determinada ação e esse imóvel é dos dois. Bem, a mulher não é executada. Então ela não pode perder o imóvel dela em tese, né? A gente vai ver aqui que pode. Como era antigamente, você faria uma penhora de 50% desse imóvel, já que só o marido que está devendo, você mandaria 50% do imóvel para leilão e alguém poderia ir lá e arrematar essa metade e fazer o seguinte, e ficar em condomínio, né? Depois eu vou fazer umas aulas aqui mais de direito, mais específicas, para explicar o que é um condomínio. Mas o condomínio é essa copropriedade de um bem indivisível. Não dá para você dizer um quarto é meu, outro é seu, né? O imóvel é dos dois. Então você teria que comprar metade desse imóvel e aí negociar com a sua esposa. Falar, quer me vender a sua parte? Eu pago aqui. Se não tivesse jeito, você teria que entrar com uma nova ação, se chama ação de extinção de condomínio, e que essa ação prevê que o imóvel vai para leilão. E aqui não é para pagar dívida. É porque tem que ir para leilão, você tem direito de preferência aos condôminos, mas que senão divide o dinheiro entre os dois e é isso. Se não tiver um jeito de vocês dividir esse imóvel, ele iria para leilão. E aí você teria direito de preferência de comprar no mesmo preço que quem ganhasse esse leilão. Você como condômino, tá? Então a lei nova, pensando nisso, falando, olha, não faz sentido em metade de um imóvel leilão, ninguém vai querer comprar essa metade para depois negociar, para gerar uma nova ação, isso é um problema. Vamos fazer a seguinte regra, que é o que a gente vai falar aqui agora. O imóvel inteiro vai a leilão. Então, não existe mais na lei, porque eu vejo alguns juízes ainda fazendo leilão de fração de imóvel, que é um erro, não existe mais na lei leilão de fração de imóvel. 50% do imóvel, 30% do imóvel. Então você vai penhorar lá 50% do imóvel, mas ele inteiro vai a leilão. E aí, tem o ponto 3 aqui, que existe uma proteção ao coproprietário, que é o que a gente vai falar. Leia-se aqui o coproprietário não executado, né? A dívida não é dele. Vamos lá. Vou ter a base legal aqui, o artigo 843 do Código de Processo Civil novo, que fala da venda do bem indivisível. Olha, o coproprietário tem que receber a sua parte de acordo com a avaliação. Então, essa história de, vou comprar pela metade do preço no leilão, não vai existir enquanto não executado. Ele não pode, botar entre aspas aqui, ser penalizado por uma dívida que não é dele. Além disso, ele vai ter o direito de preferência, tá? Então, você vai participar de um leilão. Lá é a dívida do marido, como eu dei o exemplo. Você vai comprar o imóvel inteiro. Você vai comprar o imóvel e a esposa pode falar, olha, eu vou pagar essa parte aí do meu marido, vou ficar com o bem pra mim. Então, tem esse direito de preferência, você vai participar do leilão e não vai levar eventualmente, porque ela pode exercer. E aí, como é que funciona na prática? Por que muda? Eu dei um exemplo aqui. Um imóvel de 600 mil reais a avaliação. O executado possui 50%. O coproprietário possui 50%. No nosso exemplo aqui, a mulher dele não executada. Eu botei aqui, ela vai ter que receber, no mínimo, 300 mil reais. Por quê? Porque ela tem 50% e o imóvel foi avaliado em 600. Quanto a ela, não pode haver desconto. Então, como é que vai funcionar esse leilão? O juiz vai ter que botar um preço mínimo, eu botei ali a controvérsia, de 450 mil. Por que 450 mil? 300 mil tem que garantir essa mulher, que não está participando da execução, e a parte do marido de 300 mil poderia vender por 50%. Então seria vendido por 150 mil a parte dele. O imóvel de 600 sairia por 450. Seria aqui um desconto menor. Por que eu falei aqui que é uma controvérsia? A lei diz só que você tem que garantir a parte do coproprietário. Então, pela lei, poderia vender aqui por 300.001 reais. Só que se a gente fizer uma análise sistemática da lei, a gente sabe que alguém não pode perder o patrimônio dele por preço vil. E o preço vil, como a gente falou, em regra é 50%. Você tem que proteger
o coproprietário pelo valor da avaliação. Então, se um tem um patrimônio de 300 mil e você está protegendo, e o outro tem um patrimônio de 300 mil que não poderia ser vendido por preço vil, eu entendo que você teria que vender por, no mínimo, 150 mil essa segunda parte. Então, o imóvel de 600 mil seria vendido por 75% do valor, sendo 50% para quem não é executado, e dos outros 50% você poderia vender por 25%, dando esse desconto, né? Então, é isso que você tem que perceber. Eu comentei aqui de um leilão há pouco tempo atrás que eu vi que o juiz esqueceu disso, que tinha com o proprietário, e botou metade do valor. Como eu tinha um cliente interessado, eu falei para ele, olha, vou peticionar aqui para o juiz corrigir esse valor, senão pode dar problema. E o juiz corrigiu e falou, olha, esse imóvel aqui não pode ser vendido pela metade do preço, e metade do preço eu já tenho que garantir para a não executada coproprietária, que era o exemplo desse processo. Então, resumo agora. Tem copropriedade. O imóvel inteiro vai a leilão. Não fica preocupado de comprar metade do imóvel. Claro que você tem que checar no edital se é isso mesmo, porque eu falei que tem alguns juízes que ainda aplicam a lei antiga, infelizmente. Segundo ponto do resumo. O coproprietário vai receber o valor da avaliação. Não tem desconto enquanto a parte dele. Então, se ele tem 50% e o imóvel foi avaliado em 1 milhão, 500 mil você tem que separar para ele. E aí eu botei aqui o deságio só no executado. Então, a parte do executado você pode vender a menor. E botei aqui, pode se tornar um leilão um pouco atrativo, principalmente se existir muitos coproprietários. Então imagina, são 10 irmãos, só um está sendo executado. O imóvel vale 1 milhão. Então você tem que garantir para os 9 irmãos dele 100 mil para cada um. Então você já tem que garantir 900 mil. E aí digamos que a parte dele você vai poder comprar por 50. Um imóvel avaliado em 1 milhão, o preço mínimo nesse caso vai ser 950 mil. Passa a não valer a pena. E só um detalhe aqui, se o imóvel está avaliado em 600 mil, eu coloquei ali no slide que no mínimo, o coproprietário não executado tem que ganhar 300 mil. Por quê? Porque ele tem direito a metade, sendo no mínimo 300 mil. Então, se esse imóvel foi subavaliado e de 600 mil você vendeu por 700 mil, 350 mil, que é a metade, vai para aquele coproprietário não executado. E o resto aí o credor pode pegar, e aí concurso de credores, outras coisas que a gente já conversou. Entendido? Então a aula 7ª foi essa. Qualquer dúvida, só deixar aí.